Boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Domingos de Poder. É uma alegria tê-lo conosco e quero pedir a você que possa compartilhar esse link. Se você está assistindo no Facebook ou no YouTube, compartilhe nas suas redes sociais para que possamos aumentar o alcance dessa programação. Antes do louvor, eu quero convidar você a fechar seus olhos para juntos fazermos uma oração. Grandioso Deus, muitíssimo Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos novamente separando esse tempo, esse momento, para buscarmos conforto e esperança em Tua Palavra. Usa o Teu mensageiro nesta noite, é o que explicamos, doce nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Hoje opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Olá, meus queridos, que alegria poder estar com vocês aqui nesse momento de louvor, de adoração, para compartilhar mensagens de fé e de esperança na Palavra de Deus. Eu quero de antemão saudar aqui o pastor Wander pela oportunidade, pelo convite, meu amigo Isaías, aí a família, a Vera, todos, e meus irmãos amados, queridos de Jequié. Eu tive a alegria de estar algumas vezes aí na cidade, especialmente quando trabalhei aí na Bahia. Tivemos a oportunidade de fazer uma semana de oração, e a todos aí do distrito, da região, temos vários amigos aí. Enquanto estávamos na África, alguns dos nossos queridos irmãos aí nos ajudaram, patrocinando, então desde já minha gratidão. Estou de volta ao Brasil e foi muito bom o apoio, as orações. Os irmãos de Jequié foram parceiros da missão na África, então muito obrigado, viu? Muito agradecido mesmo àqueles que durante o tempo que estivemos lá, nos ajudaram lá construindo igreja, nos projetos evangelísticos. Deixa eu dar um breve relatório aqui. Então, nesse período que eu passei lá, 3 anos, Deus foi muito gracioso, graças à sua misericórdia, à sua bondade, às orações e o suporte da igreja aqui do Brasil, especialmente os irmãos aí de Jequié. Nós, quando chegamos lá, nós tínhamos cerca de 5.000 membros no país. É um pequeno país, São Tomé e Príncipe, no Atlântico Africano, e tínhamos cerca de 70 igrejas. E com a bênção de Deus e a ajuda da igreja, nós, depois de 3 anos, deixamos lá 110 igrejas e deixamos lá cerca de 8.000 membros, né? Então, não foi possível continuar mais, em função de questões familiares, de saúde e tudo mais, voltamos. Mas o coração tá na missão. Eu espero que no seu coração também haja muita missão. Ok, então esse é o desejo de Deus para a gente, enquanto a gente espera a volta de Jesus, é ter realmente paixão por Cristo no coração e o pé na estrada da missão, né? Que a gente está indo para o céu e é na comunhão, é no relacionamento, é na missão, envolvimento total dos membros com Cristo, com a igreja, com os projetos e com o projeto de Deus para a igreja, que é a missão e o evangelismo.
vamos nesse sentido, nessa força aí, aguardando a volta de Jesus. Muito bem, mas vamos à palavra de Deus aqui. O que Deus tem para a gente nesse momento, nessa hora especial? O que Deus tem para mim e para você na revelação? Nós estamos vivendo dias delicados, dias complicados, né? Então as pessoas estão meio assustadas com o panorama mundial. E eu tenho recebido muitos vídeos alarmistas, vídeos de gente assustada, perguntas, questionamentos a respeito do que está acontecendo, como é que vai ser isso, está chegando, essa pandemia é sinal do fim do mundo, Cristo está para voltar logo e tal. E, por outro lado, vem aí algumas noções de decreto dominical, decreto de morte, e globalismo e tanta coisa, e as pessoas ficam meio assustadas. Existem os indiferentes, os relaxados, sempre, em qualquer situação, existem aqueles aterrorizados, né? Então, como é que está o seu coração e a sua mente diante de tudo isso que está acontecendo, né? Como é que está a sua vida? Como é que você está lidando e convivendo com todo esse contexto político, econômico, esse contexto social, esse contexto religioso? Como é que está a sua vida? Então, vamos pensar um pouquinho à luz da palavra nesse momento aqui, para que a gente possa amadurecer, né? E alcançar a estatura do varão perfeito que é Cristo. Ok? Então, vamos aqui à palavra do Senhor. Eu quero convidá-los ao Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, o médico Lucas, que escreveu o Evangelho e escreveu o livro de Atos. E você sabe que os evangelhos, nós temos na Bíblia 4 evangelhos, né? 3 evangelhos são chamados evangelhos sinópticos. Ou seja, por que sinópticos? Porque eles apresentam Cristo na mesma ótica, na mesma percepção, a sua experiência terrestre. Então, quem são esses evangelistas aqui? É Lucas, Marcos e Mateus. João já dá uma dimensão do aspecto divino de Cristo. Você vê que os 3 evangelhos começam com genealogia. E João começa dizendo, no princípio era o verbo era Deus, né? Então, João tinha um público específico, um público-alvo, e ele trabalha isso de maneira muito forte, essa coisa, né? Então, são 3 evangelhos. Inclusive, uma curiosidade, para fazer essa distinção dos evangelhos, se você vier aqui a Brasília, de onde eu estou falando agora, você chegar na catedral, né, na Sé, aqui nacional, você, na frente da igreja, você vai ter 4 estátuas. 3 estátuas de um lado e uma estátua do outro. E justamente representando o arquiteto, o artista que projetou ali a catedral do país, pensou nessa dimensão dos 3, aqui os 3 evangelistas de um lado, porque apresentando a Jesus. Bom, não importa a ótica. Mas dentro dos 3 evangelhos, nós encontramos em Marcos, Lucas e Mateus, e João não relata, por isso estou fazendo esse tempo, porque João não tem esse registro. O chamado sermão profético de Jesus. Então você vai estar lá em Marcos capítulo 13, Lucas 21 e Mateus 24. Então você tem o mesmo discurso apresentado com diferentes nuances, diferentes aspectos, mas o sermão é o mesmo, é o sermão profético. Jesus tem 2 sermões grandes, poderosos, o Sermão do Monte e esse sermão profético aqui. Mas eu quero me deter a alguma parte desse sermão que está em Lucas, a versão de Lucas, na visão da percepção de Lucas, que era um humanista por natureza, por ser médico, né, acostumado a lidar com as mazelas humanas. Então, no capítulo 21, verso 28. Vem comigo aqui a Escritura Sagrada para a gente poder meditar, refletir e aprender do Senhor. Está escrito o seguinte: quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. E lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. E sejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer
e estar em pé diante do Filho do Homem. Que mensagem forte, que mensagem linda, que mensagem poderosa. Vamos refletir algumas coisas. A primeira coisa aqui, o texto diz: quando essas coisas começarem a acontecer. Que coisas? Nos versos anteriores, Jesus trabalha, dá uma resposta aos discípulos a respeito do que aconteceria no final dos tempos e da volta dele. Os discípulos perguntaram para Jesus: que sinais haverá da tua vinda e do final do mundo, do final das coisas? E Jesus dá vários sinais, né? Então, quando a gente observa os sinais que Jesus compartilhou, que Jesus deu para a igreja, a gente percebe o seguinte: que sinais? Então, são vários sinais que nós encontramos. Por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4, Jesus diz assim, que haveriam sinais, se levantariam muitos escarnecedores. Então, no final dos tempos, haveria o sinal dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Escarnecedores são aqueles que, além de desprezarem o Evangelho, fazem chacota com ele. E não só com o Evangelho, com a mensagem profética. Esses dias eu vi um filósofo famoso do Brasil aí, e que já foi cristão, estudou até em seminário, mas hoje é totalmente ateu, zombando, né, ridicularizando religiosos e a fé. Então, os escarnecedores. Então, alguns são declaradamente escarnecedores, outros são veladamente. Então, esse é um sinal. Olha aí, quando o povo começar a zombar da fé, zombar das profecias, zombar de tudo que está acontecendo, então, fique esperto, atento. Outro sinal, nós encontramos em Mateus, capítulo 24, versos 6 e 7, é o sinal da guerra. O sinal da guerra. Então, Jesus disse que haveria guerras, né? E não só guerra, mas rumores de guerras. Então, é o que acontece por aí. Porque não só a guerra é ruim, mas os rumores de guerra também são terríveis, porque criam pânico, medo, né? Desestabilizam. Você vê qualquer rumor de guerra, as bolsas econômicas do mundo inteiro oscilam. Então, às vezes a guerra é terrível, mas o rumor da guerra não é menos ruim. Por isso que Jesus disse, olha, cuidado, atento a guerras e rumores de guerra. Jesus disse também em Mateus 24, verso 7, a respeito da fome, né? Haveria fome por todo lado. Morrem centenas de pessoas. Eu vi esses dias aí, por causa da pandemia, cerca de 12 mil pessoas morrem por dia. Não é por causa da pandemia, morrem de fome. Fora os que já morriam. A ONU tem relatado isso, né? A Unicef, esses órgãos que estudam esse negócio todo aí, e está morrendo cerca de 12 mil pessoas por dia, só decorrente da fome causada pela pandemia, fora a pandemia. Então, a fome é terrível, né? Está por todo lado, e agora com esse momento de crise, mais ainda, né? E as pestes, as doenças, né? A Bíblia diz aí que haveria pestes, enfermidades por todo lado. A pandemia está aí, não só... Agora, veja só, interessante, eu até comentei esses dias, nesse período de pandemia, graças a Deus, eu não sepultei ninguém com Covid-19. Mas eu já sepultei várias pessoas com câncer. Terrível, né? Então a gente está assustado aí. Só estou falando desse ano agora, de fevereiro para cá. Então, tantas enfermidades, né? A gente se assusta com a pandemia, mas o povo está morrendo de problema cardíaco, de câncer, de tumores, tudo para todo lado. Então, isso é complicado. Em função de tudo isso, Timóteo, Paulo a Timóteo, na sua segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 3, fala desses tempos difíceis, né? Desses tempos difíceis. Então, a vida nunca foi fácil. Na história da humanidade, a vida nunca foi fácil. Às vezes pode não ser fácil para um país, um momento difícil para a nação, um momento difícil para uma cidade, para um estado, para uma família, para uma pessoa. Mas os momentos difíceis, quando envolvem todo o globo, afetam todos de alguma forma, né? Então, isso que gera temor. E Lucas fala aqui nos versos 25 e 26, que a gente acabou de ler, que haveria temor, né? Essa situação complicada que gera medo. E as pessoas estão com medo. Nós voltamos, aqui em Brasília, nós voltamos aos cultos na igreja. Mas muita gente não voltou. Tem gente que não voltou porque não volta mesmo. Tem gente que vai para a igreja como turista, né? Espero que seja o caso. Tem gente que não voltou ainda para assistir os cultos na igreja
porque estão no grupo de risco, e o governo liberou só quem tem mais de 60 anos, ou quem tem mais de 60 anos não pode ir para a igreja, quem tem menos de 12, e quem está no grupo de risco, né, que tem comorbidade, não pode assistir o culto. Então, esses a gente entende. Mas tem muita gente aí que teria condição de voltar para a igreja e não vem. E alguns não vêm por realmente de relaxamento, preguiça, se acomodaram. Na internet hoje o povo está tudo navegando aí, né? Você tem a opção de escolher muito culto na internet. Hoje você está aqui com a gente aqui acompanhando aqui o programa do distrito, da igreja. Mas tem gente que não assiste nem da igreja, está lá assistindo de outras coisas. Está no Netflix, está lá não sei aonde, no Play, sei lá das quê. Então, mas nos horários de culto, tinha que estar tudo no culto da sua igreja, como você está aí, né? Acompanhando o seu pastor, a sua liderança, o seu ancião, a mensagem que Deus tem para você. Então, esse é o chamado de Deus, né? Então, tem muito culto bonito da Novo Tempo, louvado seja Deus. Tem muito culto bonito da igreja de Curitiba, da igreja do Nasp, tem gente que assiste tudo isso, quem vai. Menos mal, se tiver nos cultos da igreja, vai na bênção. Mas o melhor mesmo, talvez a sua igreja não tenha toda a tecnologia, não tenha todos os oradores, mas é o seu povo, é a sua igreja, você tem que estar conectado com o seu povo. Mas tem gente que não vem nem para a igreja, nem está na internet, né? E alguns não estão indo para a igreja por medo mesmo de contaminação, medo disso, embora esteja liberado. Então, medo, tem gente com medo do futuro, medo do desemprego, medo de pegar doença, está complicado, né? Mas isso também é um sinal do tempo do fim, né? E um outro sinal desse temor generalizado, além disso, essa vida de violência desenfreada, né? Porque quando a Bíblia fala assim, como foi nos dias de Noé, como é que estava o mundo nos dias de Noé que Deus resolveu destruir, né? Era um sinal do tempo. O mundo estava complicado. As pessoas mergulhadas na prostituição, mergulhadas na violência, mergulhadas na indiferença às coisas de Deus, e vivendo a vida, comendo, bebendo, casando e tal. Até aqueles que se diziam ter um certo temor, mas a vida é relaxada. E quando Deus fala assim, olha, no final dos tempos, fique esperto, porque vai ser do mesmo jeito, para você não ser enredado e levado nessa história. Então a gente pode estar vivendo como nos dias de Noé e observando os sinais proféticos e a nossa vida ser de indiferença. Mas um dos sinais mais impressionantes que Lucas destaca, Marcos e Mateus também, é a pregação do Evangelho, né? E esse Evangelho do Reino será pregado, testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Então, apesar da pandemia, nunca se batizou tanto, nunca se evangelizou tanto, nunca teve tanta gente decidida por Cristo. No ano passado, no primeiro semestre, aqui a minha igreja batizou 3 pessoas. Quando entrou a pandemia, eu falei, eita, assim, a igreja com liberdade, a igreja aberta, no ano passado, eu não estava aqui ainda, né? Eu cheguei no mês de agosto aqui no ano passado, na igreja que eu estou pastoreando. Então eu pensei assim, agora entrou a pandemia, então vou batizar 3 no ano. Só que Deus foi misericordioso. Só no mês de abril eu batizei 12 pessoas. Depois batizei mais 2, tem mais algumas para batizar agora esse mês. Então eu imagino que você também está se envolvendo, porque o que o diabo tentou fazer, trancar a igreja, mas ele esqueceu que o Espírito Santo não pode ser trancado. E quando tem crente comprometido em viver o Evangelho, a gente não fica trancado, a gente pode estar aqui, ó, na frente do computador, aqui, ó. Isso aqui não fica só para Facebook e para Instagram e para não sei o que, não. Não, ok, Facebook, mas como é que eu posso usar YouTube e Facebook para a glória de Deus? Você está usando isso para a glória de Deus? Então, essa é a questão. Então, veja só, o Evangelho está sendo pregado. Agora, se você está envolvido ou não na pregação, aí é uma questão diferente. Então, você tem que estar vivendo o Evangelho e você tem que estar compartilhando, pregando o Evangelho. Esse é o ponto. Então, meu desejo, meu sonho para você é que você esteja vivendo isso. Porque um destaque aqui do verso quando estas coisas começarem a acontecer. Já começou, meu irmão. Então, a questão é, o que você está fazendo? Como é que você está vivendo? Porque as coisas já começaram. Aqui diz, levanta a cabeça. A tradução que eu estou aqui, ergam-se, fiquem em pé. Então, não é só levantar a cabeça e levantar os olhos. Levantar, quando aqui diz, olha, quando essas coisas, levantem-se. Eu gosto muito dessa tradução na Nova Versão Internacional. Levante-se e erga a cabeça. Ou seja, sai do lugar, meu irmão, sai do banco. Sai da cadeira, sai do sofá, sai da frente da televisão. Ah, mas então não posso sair de casa porque está tudo proibido, está lockdown. Então, levanta para o computador e vai fazer a tua obra para se consagrar, ler, estudar, gastar tempo nas coisas espirituais. Essa que é a história. Então, levantar é uma atitude. Levantar a cabeça é uma postura espiritual.
Então, quando a gente vê que tudo está acontecendo, qual que é a minha atitude? Qual que é a minha postura espiritual diante de tudo, diante de tudo isso? Então ele diz, ok. Então fica sabendo, porque eu tenho falado aqui para a minha igreja algumas coisas, e uma das coisas que eu tenho falado é o seguinte: Jesus, os discípulos perguntaram: que sinais haverá da tua vinda e do final dos tempos? Tem gente que está esperando o fim do mundo. Eu estou esperando a volta de Jesus. Eu vou ter que passar pelos eventos finais. Os sinais estão se cumprindo. Mas eu estou olhando para a redenção que se aproxima. E não para o terror que assola, que vai vir por aí, praga, vai vir por aí, a angústia das nações, a grande tribulação, e tanta coisa que vem pela frente aí. Além dos sinais, tem os eventos finais, né? Nós estamos vivendo já os sinais. E vamos viver os eventos. Mas tudo isso, meu irmão, vai ter que acontecer. É como fosse, por exemplo, quando você vê uma mulher grávida, você fala o quê? Ela está para dar à luz. Você não diz assim, ela está para ter dor de parto. Ela vai ter dor de parto, mas ela está para ter uma criança, vai gerar um filho, uma vida. Já pensou se toda mulher ficasse pensando na dor do parto e não no bem, no benefício, na beleza de uma criança nascida? Vai ter que passar pela dor do parto. Tem que passar pelo parto. Ainda que tem a cirurgia ou cesariana, tem parto com injeção, mas numa linha geral, a dor do parto precede o nascimento da criança. A dor do parto dos eventos finais precede a volta de Cristo, mas nós estamos esperando a volta de Cristo. Por isso que o texto diz, quando estas coisas começarem a acontecer, olha para dentro de você como está a sua vida espiritual. Então, uma atitude. Levante-se, erga a cabeça, porque a redenção se aproxima. E aí Jesus começa a contar uma parábola e diz, olha, é como uma figueira, como as árvores. Quando tudo está amadurecendo, você já vai chegando na estação, começa a florescer ali, começa a brotar uma coisinha, você sabe que vai dar fruto. Você conhece isso. E ele diz assim, verso 31. Assim, eu estou lendo Lucas capítulo 21, agora o verso 31. Assim também, quando virem essas coisas, saibam que o reino de Deus está próximo. Ou seja, estamos indo para casa, meu irmão. Estamos indo para o lar. Estamos quase no lar, como diz a canção. Quase no lar. E Jesus diz, verso 32, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ora, interessante, ele diz, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E aqui tem duas interpretações para esse verso, né? A primeira versão é que, como Mateus, Marcos e Lucas, no sermão profético, Jesus também faz menção sobre a destruição de Jerusalém no ano 70, Jesus provavelmente estava se referindo nessa expressão aqui, olha, não vai passar essa geração porque o cumprimento parcial, por exemplo, qual que era o cumprimento parcial? Ele cita aqui no verso 24 de Lucas, aqui, olha, cairão a espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Então aqui ele fala de Jerusalém terrestre, que foi. Então ele faz uma mescla de textos proféticos no futuro e com Jerusalém. Então, a primeira interpretação dessa geração, dessa expressão, essa geração é Jerusalém. Mas ele poderia estar se referindo também a essa geração que está vivendo nesse tempo, do tempo do fim, que é a nossa geração, que está vendo tudo isso acontecer. Então, ele diz, então fique de olho aberto, de olho atento, cabeça erguida, porque a redenção, o reino de Deus se aproxima. Agora, ele chama a atenção para nós que estamos nessa fase de preparação, no verso 34, ele diz, tenham cuidado, para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, com bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, vigia o coração, fica atento, presta atenção, não vive de qualquer jeito. Você não tem que viver desesperado e com medo, como aterrorizado, porque tem gente que faz por aí terrorismo profético. A gente vive numa época de gente que fica fazendo uma verdadeira pandemia escatológica, aterrorizando o povo. Não, porque vem sinal da besta, porque vem não sei o quê, porque vem o nome do decreto, porque vem isso, tem que sair correndo da cidade. Tem gente que já mora na roça e quer, não sei, ir para a montanha, para a serra, não sei para onde. Então, tem mensagem, esse negócio de vamos sair, temos que sair, mas cuidado. Eu já quero deixar um alerta aqui. Para sair da cidade, tem quem vai sair, tem a hora e a hora de sair. Não é para todo mundo. Nós temos 2 livros que falam sobre esse assunto, né? Temos o Vida no Campo, que fala do sair da cidade, e temos o Missão para as Grandes Cidades, que fala para ficar na cidade.
Então, a revelação profética tem as duas coisas. E quem é que vai ter que sair? O Espírito Santo vai mostrar. Quando é que tem que sair? O Espírito Santo vai dizer. Então, porque tem a necessidade, lógico, porque a vida no campo tem dois aspectos. Viver no campo como qualidade de vida, mais saudável, longe da poluição, longe da violência, do dia a dia, tal. Se bem que hoje a violência está por todo canto, né? Mas quando a irmã White fala sobre qualidade da vida campestre, isso independe de profecia. Então, se você hoje puder morar numa região mais rural, com lugar para plantar, com natureza, sem poluição, é lógico, é melhor para todo mundo. Qualidade de vida. Então, a primeira motivação para ir morar no campo é qualidade de vida, se a gente tem condição de fazer isso. Mas vai ter um momento que é ir para o campo e depois do campo para as montanhas, que é um momento escatológico, que é um momento de perseguição. Então, e esse momento vai ser um momento muito curto. Não vai ser para viver no campo. Viver no campo é para qualidade de vida. Mas a fuga das cidades é no momento já final. Então, temos que ficar muito esperto com os alarmistas que ficam mandando o povo vender tudo e sair para o campo agora. Não é para todo mundo ir, e vai ter a hora de ir, e vai ter as pessoas que têm que ir. Deus é o Espírito Santo vai dizer, não sou eu. E nem esses alarmistas podem. Fica muito esperto com essa história. Mas, está dizendo, então fica cuidado, além de ter cuidado, olhar atento do que está acontecendo, olhar pelo seu próprio coração, ele está dizendo assim, para que a sua vida, você não se envolva com as corrupções, com a degenerescência da nossa natureza carnal, né? Que arrasta a gente para longe de Deus, a preguiça espiritual. Gente que tem preguiça de ler a Bíblia, preguiça de orar, preguiça de ir para a igreja, preguiça de evangelizar. Então, cuida do seu coração. O preguiçoso está no sal, porque ele não está amadurecendo espiritualmente. Quando eu estou falando preguiçoso, isso é preguiçoso em todos os aspectos da vida. Mas eu estou falando de maneira especial os preguiçosos espirituais, não é? Os indolentes espirituais. Então, quando fala levanta, erga, levanta para uma atitude espiritual, levanta para um compromisso com Deus, um compromisso com as coisas de Deus. Então, tá na hora de ficar esperto, meu irmão. Veja aí, bota seu coração de molho. Por isso que ele diz, tenham cuidado, cuida, fique esperto. Para não se sobrecarregar com tudo isso. E ainda ele diz com a ansiedade da vida, com os cuidados da vida. A vida oferece muitas preocupações, ainda mais numa época de crise dessa, que muitos estão perdendo o emprego, já estava complicado. Então, são os problemas de relacionamento familiar, são os problemas de ordem psicológica, emocional, tanta gente com depressão, com angústia, com ansiedade. A vida não é fácil, os embrulhos da nossa mente, do nosso coração, os traumas, né? Gente que foi abusada, gente que carrega uma vida. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa desesperada, pastor, eu não consigo ser diferente, eu carrego a amargura de um trauma que eu sofri na infância e eu não consigo perdoar todos os dias, isso fustiga a minha vida. Puxa, a vida não é fácil, sabe? Os nossos dramas interiores. Então, a gente acaba levando uma vida sobrecarregada e aí a atenção, a preocupação. Às vezes tem gente que vive na televisão assistindo só essa desgraça do que está acontecendo, porque a pandemia é ruim e a pandemia do medo é pior. Então, tem gente que só assiste aqueles programas de televisão que só fala de morte, de crime e tal, e bandeira isso, aquela coisa, e aqueles programas no final de tarde, aquilo é um bombardeio de coisa negativa na mente, no coração. O que você está enchendo a sua mente? O que você está enchendo o seu coração? Sabe, a televisão, às vezes, tá trancado em casa, tem que fazer uma televisão. Mas o que você está assistindo? Enchendo a sua mente de quê? E aí depois está ansioso, está fraco na fé, está desmotivado, não tem ânimo para a missão, não tem ânimo para nada. Não, é lógico. Não teve cuidado, não cuidou com o que viu, não cuidou com o que ouviu. Então, meu irmão, essa mensagem é uma mensagem de orientação, é uma mensagem de exortação, de ânimo, de entusiasmo, de despertamento espiritual, é uma mensagem de graça, é uma mensagem de oportunidade, porque Deus tem isso para você. Então, veja só, ele diz aqui, então, veja só, porque aquele dia, para que aquele dia não venha de maneira inesperada? Porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar a tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiar e orar. Aqui sim, essa é a palavra do Senhor. Vigiar e orar. É isso, fazer. E não é aquela oração. Quando vigiar, é tudo isso que eu falei. Estar atento ao próprio coração, à própria vida. É estar atento ao que Deus diz, ao que Deus revela a cada momento. Vigiar cuidar das disciplinas espirituais, né? Oração, comunhão, testemunho, jejum, frequência aos cultos da igreja.
Tudo isso ajuda no vigiar. Mas eu quero falar uma coisa especial sobre a oração. Não é oração, aquela oração que você levanta de manhã, relâmpago, Senhor, eu estou saindo, cuida de mim, vamos lá na bênção. Ou então você fecha vai comer, você fecha os olhos, Senhor, abençoa o pão, alimento. Parece oração de papagaio. É a oração do despejar do coração diante de Deus, de comunhão, de busca, sabe? Uma oração diferenciada. Não é só aquela oração coletiva, é quando você se derrama na presença de Deus. Bem, meus amados, é isso que o Senhor tem para a gente. Mas eu, estudando essa mensagem para falar para vocês, eu lembrei de uma cena que esses dias eu estava aqui em Brasília. Eu parei no semáforo e você sabe que nesse momento de crise o povo está se virando aí para arrumar dinheiro de todo jeito. E uma dessas pessoas, aí, um desses que estão trabalhando nos semáforos, tem gente de todo tipo, né? E tem os circenses, aqui tem alguns circos, aí, só que o circo não está podendo abrir, aí o povo do circo está todo na rua, fazendo show no meio da rua para ver se consegue descolar algum dinheiro. E eu fiquei impressionado, tem um cidadão que quando para o semáforo, ele vem para frente dos carros, ele bota uma escada, e ele sobe a escada, e quando ele sobe a escada com uma bola na cabeça, e com uns malabares na mão, uns negócios na mão, e lá na escada ele sobe, e ele fica com aquela bola na cabeça. Só que uma coisa interessante, ele tem uma habilidade, um domínio, um equilíbrio fantástico. Mas o que me chama a atenção é que quando ele pega a escada, ele vai subindo com a bola na cabeça, ele está firme, e ele vai levantando, e ele faz... Os seus olhos estão concentrados, porque ele tem que se manter equilibrado, ele tem que fazer os malabares, tem que segurar a bola na cabeça. E ele não olha para o lado, ele não olha para baixo, o olhar dele está fixo, assim, como se estivesse no infinito, sabendo o que ele tem que fazer, o que ele tem que dar. Então ele sobe na escada, faz aquele show ali rapidinho e desce, ainda em tempo de poder passar entre os carros para ver se consegue alguma coisa. Eu fico olhando, fico admirado. Que habilidade, né? Que controle do ser humano. Subir uma escada sem ter nada apoiado, sozinho. A escada tem mais ou menos uns 7, 8 degraus. Ele fica alto, fica bem alto ali. Ele sobe naquela escada bem rápido e depois ele desce olhando assim. Aí depois que ele desce, ele vai para o que ele quer. Quando eu observo aquele artista de circo subindo a escada, fazendo malabares com a bolinha na cabeça e descendo, o olhar dele ali concentrado. Oh, Senhor, é assim que o cristão tem que viver. Ele sobe, ele desce, ele tem que fazer o malabarismo para conseguir o pão de cada dia, estudar, trabalhar, namorar, e se divertir, vai para o lazer, vai para o esporte, e como Isaías gosta de correr, vai correr, sabe? Então, a gente tem que fazer essas coisas todas. Mas o nosso olho está onde? Tem gente querendo equilibrar a vida, olhando para o lado, olhando para baixo. Não vai. Tem gente querendo equilibrar os seus pensamentos, olhando para as coisas do mundo. Não vai. Tem gente querendo subir para o céu, olhando para a terra. Não vai. Então, meus amados, quando a Bíblia diz, quando virem todas essas coisas acontecerem, levanta a cabeça, se levanta, olha, vejam. Então, onde é que está o seu olhar? O seu olhar tem que estar em Jesus Cristo. O seu olhar tem que estar na nova terra, no novo céu, para onde você está indo. Não permita que nada, nem ninguém nesse mundo tire o seu pé da estrada. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que está mergulhado num oceano de dificuldades e problemas, e está olhando mais para dentro de si, para as suas tristezas. Ah, mas eu não consigo, eu sou muito fraco, eu sou assim. Não olha para você, não olha para Cristo. Talvez você esteja olhando para a situação que te envolve, essas dificuldades. Ah, porque meu marido, porque minha esposa, porque meu pai, porque meu filho, porque minha igreja, porque meu prefeito, porque meu governador, porque meu presidente. Ah, mas nada, não olha para isso não. Olha para a eternidade. É para lá que você tem que olhar. E aqui você vai fazendo o seu malabarismo para ir vivendo, mas com o seu olhar focado no céu. O Senhor tem algo para você nesse momento. Eu quero orar por você. Não importa o que você está vivendo, importa o que Deus quer que você viva. Você quer orar? Quer entregar o seu coração para Jesus? Talvez você está precisando se rebatizar, se rebatize. Talvez você esteja precisando tomar a decisão pelo batismo, está demorando muito. Não espera acabar a pandemia, não. Toma a decisão agora, porque você está indo para o céu. Porque Cristo pode voltar antes dessa pandemia terminar. E Cristo pode voltar antes do dia terminar para você, se você não chegar ao final do dia. Então é hora de estar preparado. É hora de entregar o coração para Jesus. Vem comigo em oração. Grande Deus, muito obrigado, Senhor, por tua mensagem. Mensagem de esperança, mensagem de conforto e paz. Mas mensagem também de exortação, de advertência. Porque pode ser que alguns dos que estão me ouvindo aqui estejam vivendo relaxadamente na sua vida espiritual. Traz, Senhor, despertamento. Traz para que nós tenhamos condição de estar em condição de ver o nosso Senhor.
Olha, visita cada um dos teus filhos nesse momento. Tu conhece as suas lutas, suas dificuldades, suas ansiedades, suas dores, seus traumas, a sua necessidade de perdoar e ser perdoado, de ter uma nova vida em Cristo Jesus. Aqueles que estão por tomar decisões, que tomem, Senhor. Se tem alguma coisa que está impedindo, complicando, atrapalhando a nossa vida de chegar no céu, ajuda pelo sangue de Jesus a arrancar isso do nosso caminho. Queremos viver uma vida à altura do Evangelho. Por favor, Senhor, visita cada família, traz paz, traz união, traz alegria, traz vitória sobre o pecado. Nós confessamos os nossos pecados a Ti nesse momento, qualquer que seja, e até aqueles que nós não temos lembranças, mas que precisam ser perdoados, perdoa pelo sangue de Jesus. E que a redenção que se aproxima nos faça viver uma vida alegre, feliz e transbordante. Nós oramos no maravilhoso, abençoado e poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, meus queridos, fiquem com Cristo, fiquem na paz, fiquem com Jesus. Um abraço.